Poderia nos falar um pouco sobre quem foi o primeiro rei de Israel? O primeiro rei de Israel foi Saul. A história de Saul começa a ser narrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Ali você vai encontrar a história de Saul e de Samuel. Nós já fizemos, em pergunta anterior, alguma referência a Samuel, que foi um grande sacerdote, foi um juiz de Israel. Ele era quem, antes da existência dos reis, ele era que auxiliava, ele era que orientava as tribos que estavam começando a sua vida na terra de Israel depois de voltarem do Egito. Então Samuel foi quem descobriu Saul, porque o povo de Israel começou a pedir um rei. E a história dos reis foi pedido por esse povo porque eles já sabiam que iam existir. Porque está lá no capítulo 17 do livro do Deuteronômio, existem as orientações para como deveria ser ou como deverá ser a conduta de um rei. Então já se esperava. Embora Samuel ponderasse aquele povo, que não era conveniente para eles, não estavam preparados, não era adequado que eles tivessem um rei, mas o povo começou a exigir e Samuel acedeu ou cedeu ao pedido e ungiu Saul, primeiro rei de Israel. Mas Saul foi um rei que nós poderíamos dizer até meio fracassado. Ele não correspondeu. Ele cometeu, segundo os estudiosos, 3 grandes pecados ou erros como rei. O primeiro foi ministrar um sacrifício no lugar de Samuel, sem esperar que Samuel chegasse, porque a atribuição era do sacerdote e não dele. Saul desobedeceu e ministrou uma cerimônia de sacrifício. A segunda, segundo a própria censura de Samuel, foi não destruir totalmente os amalecitas, que eram povos que lutavam contra o povo de Israel. E Saul poupou o rei e os seus animais. E foi censurado por Samuel por ter deixado ou poupado alguma coisa dos amalecitas. E o terceiro erro dele foi exatamente ele, pela sua má conduta, pela sua desobediência, ele orou a Deus e não teve resposta. E ele foi procurar exatamente uma daquelas pessoas que ele perseguiu e tentou destruir no seu reino, que foram as pitonisas daquela época. As mulheres que tinham o que hoje nós chamamos faculdade mediúnica, que eram consultadas pelas pessoas, e Saul proibiu. Mas lá no capítulo 28 de Samuel, tem a narrativa de que ele, quando orou a Deus, que não ouviu a resposta, seu terceiro erro foi porque ele estava com medo dos filisteus, não confiou na oração e na sua força, e foi Samuel, a essa altura, já estava morto, e ele foi procurar essa pitonisa, essa médium na gruta de Endor, para ter notícias, saber o que fazer, porque estava apavorado com a presença dos filisteus. E Samuel aparece em espírito, agora que estava morto, e diz a ele que ele iria ser destruído e que no dia seguinte estariam com ele no mundo espiritual. Então Saul foi um rei que, além disso, perseguiu muito Davi. Davi ajudou a ele que o livro fala que o Espírito de Deus, o Espírito inferior, enviado por Deus, foi perturbar Saul, e quem o acalmava era Davi com sua harpa. E Davi ainda
salvou Saul contra o gigante Golias. Então ele foi ingrato com Davi, foi indisciplinado, foi desobediente a Deus e à sua condição de rei, e por isso ele foi um rei meio fracassado, mas foi o primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim. Mande suas perguntas, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e até uma próxima oportunidade. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.